Dia 21 de abril, dia da Inconfidência Mineira, dia de conhecer um pouco mais da história desse marco tão importante, não só para Minas, mas para o Brasil todo. Ficou curioso para saber um pouco mais sobre esse dia? Então acompanhe aqui o vídeo do nosso canal. Olá galerinha no meu coração, aqui quem fala é a Victoria Rafaela e esse aqui é o Sendo Audácia com mais um videozinho que eu sei que vocês vão gostar bastante. Eu tô falando do nosso momento histórico, mas antes da gente começar mais esse videozinho, vamos aos recadinhos habituais. Por favor, me sigam nas minhas redes sociais, o meu Instagram, que é @autora.victoria, e no meu Wattpad, que é Vic Rafaela, tudo junto. Eles vão estar aqui embaixo nas descrições ou aqui embaixo nesse vídeo. No momento histórico de hoje, nós vamos falar sobre a Inconfidência Mineira e o que foi esse momento tão revolucionário e tão importante na história do nosso país. Para começarmos, o que foi Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira? Foi vamos dizer assim, uma revolta que foi orquestrada no século XVIII aqui em Minas Gerais, por isso mineira. Ela foi orquestrada pela elite socioeconômica do nosso país com a intenção de separar o estado de Minas Gerais do restante do Brasil. Então, foi uma revolta separatista e a sua figura principal foi Tiradentes, que era uma pessoa muito importante para o movimento. Mas antes da gente entender mais sobre o porquê dia 21 de abril é o dia da Inconfidência Mineira, a gente tem que voltar lá atrás e entender o porquê foi necessária uma revolta e porquê que a intenção dela era se separar de todo o Brasil. Bom, meus amigos, para vocês entenderem, na época, Minas Gerais era uma capitania da colônia de Portugal, Brasil. E no final do século XVII e início do século XVIII, Minas Gerais era a capitania mais rica que existia, por conta da mineração de diamante e de ouro que acontecia em nossas terras, principalmente onde hoje se localiza o norte de Minas. Mas é claro que tudo isso acontecia no Brasil todo. Então, nesse período, a região aqui era muito rica, ou seja, nós mandávamos muito ouro direto para metrópole, que era Portugal. Então, por isso, Portugal ela tinha uma atenção maior em relação ao nosso estado. Na época, a capitania de Minas Gerais, ela tinha essa atenção. Porém, lá no século XVIII, essa atenção vai ficar muito maior, o que vai acabar gerando um desgaste entre as pessoas da colônia com a metrópole. Em 1720, a Vila Rica, que era uma vila, né, na capitania de Minas Gerais, ela tentou uma revolta contra Portugal porque ela estava insatisfeita com os altos impostos que a metrópole ela estava cobrando em relação ao ouro, em relação a várias coisas que existiam no Brasil. Então, por isso ela tentou uma revolta. Não deu certo. Outras revoltas aconteceram? Sim, mas elas não foram tão significantes ou tão importantes quanto a de Vila Rica. E isso é um dos motivos também que vai levar à nossa Inconfidência. Contudo, foi a partir da segunda metade do século XVIII que as relações entre colônia e metrópole, capitania de Minas Gerais e metrópole ficaram ainda pior. Porque a capital, a metrópole, ela aumentou os impostos que já existiam em relação ao ouro que nós enviávamos para ela. Então isso desgastou ainda mais a relação. E esses impostos aconteceram porque o Marquês de Pombal, na época, ele era governador lá em Portugal. E ele fez esse aumento porque em 1755 houve um terremoto lá em Portugal que destruiu todo o país.
Então, em 1780, quando houve esse aumento dos impostos e dessas cobranças arbitrárias, aconteceu porque Portugal precisava de dinheiro para poder reconstruir o seu país, mas eles estavam endividados, não podiam fazer isso. Então, o que eles fizeram? Recorreram a gente que tinha esse ouro, tinha esse diamante. Então, eles aumentaram esses impostos para poder reconstruir o país. Só que com isso, desgastou ainda mais a relação que já era ruim com os colonos que aqui viviam. E foi por causa de tudo isso que estava acontecendo que se iniciou então uma conspiração para separar Minas Gerais do Brasil e, consequentemente, separá-la de Portugal, torná-la um país, uma região independente. Você me pergunta, Victoria, mas quem eram as pessoas que começaram a fazer essas conspirações, que estavam envolvidas com essas conspirações que levariam à Inconfidência Mineira? Era a população que estava todo dia lá trabalhando, lutando para colocar o alimento na mesa, dinheiro na mesa e tinha que pagar esses impostos? Não eram eles, gente. Os participantes ali da nossa Inconfidência Mineira, todos eles pertenciam à elite socioeconômica do Brasil. Ou seja, eles eram cafeicultores, coronéis e tudo mais, pessoas que tinham posses e que estavam também sendo prejudicadas por esses novos impostos, com exceção de uma pessoa que eu vou falar já já. Bom, todos eles eram dessa elite socioeconômica, mas seus ofícios, seus trabalhos variavam. Então a gente tinha desde poetas, arcônegos, padres, engenheiros, médicos, militares, comerciantes e outros. Ou seja, era o pessoal que estava ali em cima, tinha uma certa grana e poderia estar ali também sendo afetado por isso. Foram eles que deram início à conspiração. Como eu havia mencionado, os participantes, em sua maioria, eram da elite da colônia. Porém, havia uma única exceção. Havia um membro que era, entre aspas, considerado ali a pessoa mais pobre entre eles. E eu tô falando de Joaquim José da Silva Xavier. Ele era conhecido como Tiradentes. Ele também era comandante da guarda que monitorava a estrada Caminho Novo. Essa estrada ligava Minas Gerais a Rio de Janeiro. Então era ele quem fazia isso. Porém, ele recebeu o nome de Tiradentes por um simples motivo, gente. Motivo bem simples, bem fácil de você entender. Ele era da guarda, sim, mas ele também tinha uma profissão que levou ele a receber esse nome de Tiradentes. Ele era dentista. Nada além disso, gente. Ele era dentista e como na época não existiam os tratamentos que nós conhecemos hoje, então muitas pessoas perdiam os dentes. Então, Joaquim José Xavier da Silva, por conta dessa profissão, recebeu o apelido de Tiradentes, que marcaria para sempre a sua história, a história de Minas Gerais e a história do Brasil. Mas qual foi a causa para ter essa inconfidência, para ter esse levante e tudo mais? Sim, a população, a elite estava insatisfeita com a cobrança de Portugal em cima deles, com os altos impostos, com essa tensão que Portugal, essas cobranças estavam dando. Então, sim, esse era um dos principais fatores. Mas o fator que empurrou, assim, vamos dizer, foi o estopim para se começar a ter essa inconfidência, foi o fato de que as pessoas começaram a perceber, principalmente os líderes do movimento, que a capitania de Minas Gerais poderia ser independente. Economicamente falando, ela poderia se sustentar sozinha. Ela não precisava mais da metrópole para se sustentar. Afinal, éramos nós aqui que íamos lá, achávamos o ouro, o diamante, pesávamos, fazia todo o processo e enviávamos para Portugal. Então, para que mandar para Portugal se podemos fazer isso aqui dentro e ainda continuar com o nosso próprio dinheiro, o dinheiro ficando pra gente? Então, eles perceberam que eles poderiam ser independentes. E foi por isso que surgiu essa revolta separatista. A ideia era realmente
se separar do Brasil, da colônia do Brasil, se separar da metrópole portuguesa. Então, a insatisfação da população se tornou a ação, principalmente por conta da gestão de 2 governadores da capitania. O primeiro dele é Luiz da Cunha Menezes, que governou a capitania de Minas Gerais de 1783 a 1788. Porém, todo o seu governo foi marcado por corrupção e abuso de poder, pois, além de tudo isso, ele sempre favorecia seus amigos e familiares e conhecidos ali dentro. Então, essas pessoas tinham uma certa vantagem ali. E também ao Visconde de Barbacena, que assumiu depois que o Luiz saiu em 1788. É ele que assume. E ele já vem com uma grande responsabilidade. Ele tinha a missão de cobrar 100 arrobas. Ele tinha que alcançar 100 arrobas de ouro estipulado por Portugal. Só que, gente, isso na época era muito ouro. Muito ouro. E a gente tem que entender também que já nessa época, Minas Gerais estava começando a sofrer com uma coisa muito importante. A gente estava ficando sem ouro, sem diamante. Por quê? Tira, e não é que nem uma plantação. Você tira, tu vai e planta, cresce depois de novo de tempo, você pode tirar. É a mesma coisa do pau-brasil. Depois de um tempo de tanto tirando, o pau-brasil ficou escasso. A mesma coisa com ouro e diamante. Foi tirando e não tem como se repor, são minerais. Entendeu? Hoje em dia, você ainda pode acontecer de raramente você encontrar, mas eles são minerais. Se você tira, não tem como repor. A natureza não vai repor assim no estalar de dedos. Então, o Brasil começou a entrar em desfalque. Minas Gerais começou a entrar esse desfalque. Então, 100 arrobas de ouro era uma coisa muito impossível. Mas Portugal queria, Portugal precisava. E o Visconde de Barbacena tinha essa missão. Era tanto pressão em tanta coisa que ele tinha autorização para declarar um derrama. O que é um derrama? É a cobrança desse imposto, desses 100 arrobas, forçadamente. Ele podia invadir, um exemplo, você não tem esse dinheiro, ok, vou invadir sua casa, vou pegar tudo que você tem até dar esse valor. Ele podia fazer isso. Isso era derrama. Ele tinha a autorização da coroa portuguesa para declarar derrama. E foi por isso que a revolta aconteceu. Ela aconteceria lá em Vila Rica no dia que a derrama deveria acontecer. Porque, como eu disse, nós estávamos ficando sem ouro. A gente estava entrando na crise da falta de ouro. Crise pela redução de ouro extraído. Então, com isso, estava sobrecarregando uma capitania que já estava sobrecarregada. A gente já, normalmente, não estava produzindo o essencial para mandar para Portugal, o que a gente já mandava normalmente. Aí ele vai e sobe o imposto, seria praticamente impossível. Então, juntando a insatisfação, os impostos que já estavam acontecendo, os líderes perceberem que Minas Gerais, a capitania de Minas Gerais, poderia ser independente economicamente, depois com o aumento dos 100 arrobas, e aí agora a derrama também, tudo isso se juntou como numa bola, e aí acabou acontecendo uma explosão, um estopim, e estava na hora de fazer uma inconfidência. A ideia dos inconfidentes mineiros era causar uma guerra de desgaste, o que faria com que Portugal isso sangraria as finanças de Portugal, ela ficaria sem escolha, o que obrigaria a metrópole a entrar em acordo com os colonos. Mas o que seria essa guerra de desgaste? Eles iam, mais ou menos, eles iam parar de mandar dinheiro, ouro, diamante, eles iam fechar os portos, né? Mais ou menos, fechar ali esse meio de dinheiro que ia para Portugal. Então, com o tempo, eles iam desgastando, Portugal não ia ter mais nada. Então, Portugal, para poder voltar a ter o dinheiro, ela teria que negociar com eles.
E se os Inconfidentes tivessem sucesso? O que eles pretendiam? O que eles queriam? Primeiro, eles queriam proclamar uma república independente aos moldes dos Estados Unidos. Sempre lembrando, gente, nessa época os Estados Unidos já era um país independente. Ele se tornou independente em 1776. Então nessa época ele já era independente. Os Inconfidentes queriam fazer algo parecido com o que acontecia lá aqui em Minas Gerais. Eles queriam realizar eleições anuais para ter uma rotatividade de governadores, presidentes ou qual título eles escolhessem dar para o seu representante. Em terceiro, eles queriam incentivar a diversidade econômica, porque Minas só tinha um tipo de economia, que era o ouro e diamante. Eles queriam ter mais opções e eles queriam também incentivar a manufatura, ou seja, começar a trazer as primeiras fábricas, incentivar os artesãos, tudo que fosse ali dentro da própria capitania. Eles também queriam formar uma milícia nacional, eles queriam ter sua própria polícia, seus próprios militares, era direito deles. Assim, que ao meu ver era muito importante para os Inconfidentes, acima de tudo, é que as dívidas que todos eles tinham seriam perdoadas, então ninguém iria pagar mais nada. Então, para mim, esse tinha que ser um dos primeiros lá em cima, porque eu acho que era uma das coisas que eles mais queriam. Sobre a questão da abolição da escravatura, acabar ali com a escravidão, era uma coisa que não existia um consenso. Alguns, aqueles abolicionistas que queriam o fim, eles apoiavam que isso também fizesse parte lá do acordo. Porém, aqueles que não queriam, principalmente como donos de escravos e tudo mais, que não queriam isso, eles não entravam em acordo, então não tinha um acordo. E pra época também, para os Inconfidentes, essa daí era, tipo, numa lista de questões ela ficaria em último, porque para eles não tinham tanta importância. Eles também tentaram apoio internacional para poder fazer a Inconfidência, fazer a revolta. A França imediatamente se negou, ela não quis ajudar financeiramente, militarmente, ela não quis de jeito nenhum. Por outro lado, os Estados Unidos deram indícios de que eles ajudariam, mas só ficou nisso mesmo, no indício, porque não passou disso, não teve ajuda, não teve nada, morreu ali, ficou ali nessa ideia mesmo. E como foi que surgiu essa ideia, essas pautas e tudo mais? Isso surgiu com os ideais iluministas que vieram da Europa. Eles tinham a ideia de que todos deveriam ter uma igualdade entre os homens, entre a população. E essa ideia veio da Universidade de Coimbra, lá em Portugal, porque a maioria dos líderes e membros do movimento, eles estudaram lá. Porque, como eu disse, eles eram a elite do Brasil. Então eles estudaram lá em Coimbra, então eles tiveram esse primeiro contato com o iluminismo. E aí eles trouxeram pra cá e esse iluminismo começou a ter os seus efeitos aqui no Brasil. E o principal centro de propagação dessas ideias iluministas era Vila Rica, porque ela era a maior cidade da capitania de Minas Gerais. Cidade não, vila. E ela tinha um centro cultural muito importante. Ela tinha esse centro cultural, então facilitava muito a propagação das ideias do movimento em si. E o primeiro movimento que nós tivemos, na verdade, a primeira escola literária que nós tivemos assim bem forte, baseada nesses ideais do iluminismo, foi o arcadismo. Ela era uma escola literária e ela propagava essas ideias. E o seu principal membro, ou talvez o membro mais conhecido do arcadismo, foi Cláudio Manuel da Costa. Ele foi um dos líderes, um grande poeta, mas também foi um grande nome do movimento do arcadismo no nosso país, lá em seus primórdios. Contudo, como já é de se imaginar, como às vezes já é de se esperar, a revolta não aconteceu. Ela não chegou a ser realizada, nada disso. Porque o movimento foi denunciado, e o levante foi denunciado e deflagrado antes mesmo que pudesse acontecer. As autoridades receberam várias denúncias de que tinha uma conspiração começando a surgir. Então, no dia 18 de maio de 1789, os líderes da revolta foram informados
de que o movimento havia sido descoberto e que eles estavam correndo risco de vida. Eles precisavam fugir. Porém, o Visconde de Barbacena recebeu 6 denúncias. E a principal dessas denúncias veio de Joaquim Silvério dos Reis. Gente, o famoso Judas, não é? Porque ele era um dos membros do movimento. Só que ele estava muito endividado com a coroa de Portugal. Muito endividado, a dívida dele era muito alta. E ele tinha medo de que se a Inconfidência acontecesse, mas não tivesse resultado nenhum, ele ia continuar endividado. Então ele fez um acordo com a coroa portuguesa, denunciou o movimento, seus membros e líderes, e sua dívida foi perdoada. Nós temos um traidor entre o movimento. Mas, se formos ver através da história, ao longo da história, nós sempre temos em revoluções pessoas que traem esse movimento por dívida ou por qualquer outro motivo. Então, o Visconde de Barbacena suspende a derrama e dá início à prisão de todos os denunciados. O julgamento durou 3 longos e exaustivos anos. Foram 3 anos. E a leitura da sentença aconteceu no dia 18 de abril de 1792 e ela durou 18 horas. E as penas variavam bastante. Tinha desde degredo para África, ou seja, você ia ser deportado para África, expulso do Brasil, mandado para lá. Tínhamos também prisão perpétua e morte por enforcamento. Muitos, ou a maioria deles, foram condenados à morte por enforcamento. Mas, após uma carta de Dona Maria Louca, eu acho que é esse o nome que ela tinha, mas era alguma coisa relacionada assim, ela envia uma carta, ela era rainha de Portugal na época, ela envia uma carta onde ela perdoa todos os envolvidos, líderes, membros, todo mundo. Ela passa perdão a rodo, menos para Tiradentes. Ele continuou com a sua condenação. E por que isso aconteceu? Porque, como eu disse, todo mundo ali era da elite socioeconômica do país. Se todos fossem condenados à morte, isso geraria uma grande confusão. Mas alguém que não era financeiramente, vamos dizer assim, rico, em outras palavras, quem não era rico, quem não ajudava em nada, que era o caso de Tiradentes, ali ele era um dos mais pobres, se não o mais pobre entre eles, ele deveria servir de exemplo. Ele deveria ser o exemplo de que nada disso teria acontecido. Então, ele pagou sozinho pelo crime de todos. Um outro motivo também pelo qual Tiradentes ele recebeu as punições sozinho é que ele era um dos membros mais envolvidos ali no movimento. Ele era o propagandista do movimento. Então era ele que corria atrás das pessoas, daquilo que era necessário. Era ele que fazia tudo se movimentar. Então, por conta disso, por causa disso, a rainha viu ele como um problema. Se ele continuasse, se ele fosse perdoado, o movimento podia reiniciar por causa dele. Tiradentes foi enforcado e morto no dia 21 de abril de 1792. E é por isso que nós comemoramos o Dia da Inconfidência Mineira no dia 21 de abril. É por causa do dia da morte dele que nós comemoramos essa data. Mas ele não foi só enforcado, seu corpo foi esquartejado. Todo o seu corpo foi colocado ao longo do Caminho Novo, que era aquela estrada que ele tomava conta, que ele monitorava, que vai do Rio de Janeiro a Minas Gerais. Mas a sua cabeça foi colocada exposta no centro de Vila Rica, aonde hoje, atualmente, é Ouro Preto. Então a cabeça dele foi exposta para que todos soubessem, e atualmente, lá em Ouro Preto, tem uma homenagem a ele, bem no centro da cidade, onde a cabeça dele ficou. Mas uma coisa muito interessante que eu escutei na época que eu tava na escola e eu fiquei completamente indignada pelo que aconteceu, foi que depois que a Dona Maria, rainha de Portugal, ela deu perdão lá a rodo para todo mundo que fez parte do movimento e condenou Tiradentes,
Depois que ele é morto, ela manda uma carta. Ela envia uma carta aqui pro Brasil. E essa carta, ela dizia o motivo pelo qual tudo tinha acontecido como tinha acontecido. E nessa carta tem um trecho que fala que o Tiradentes havia morrido de morte morrida. E eu lembro que quando eu tava na escola e eu ouvi isso, eu falei, gente, como? Ele foi enforcado, ele foi assassinado, por assim dizer. E ele morreu de morte morrida. E eu lembro que eu questionei meu professor sobre isso. Falei, mas como? Por que ela falou isso? E ele falou, pensa comigo. Se você fala que ele foi enforcado por esse motivo, as pessoas iam se revoltar. E aí, Tiradentes se tornaria o quê? Um mártir. E aí daria início a outras revoltas. Então, por isso ela fez essa frase, que pra mim, é uma coisa que me marcou muito, eu lembro até hoje. E eu fico muito sentido. Ela, vamos dizer, ela foi uma jogada, assim, genial pra época, mas que não teve efeito nenhum. Por que não teve efeito nenhum? Simples. A conspiração, a Inconfidência Mineira pode até não ter acontecido, mas ela deu início a vários outros movimentos de revolta que tinham os mesmos ideais ou ideais parecidos com o que os inconfidentes queriam, como é o caso da Conjuração Baiana. Mas, gente, uma outra coisinha bem legal para encerrar esse vídeo. Por muitos anos, Tiradentes foi considerado um traidor da coroa portuguesa. Mas, depois que o Brasil se torna independente, em 1822, e aí nós temos o governador Dom Pedro II, ele tem a ideia de construir uma identidade nacional. Então ele volta lá atrás e começa a resgatar pessoas históricas que fizeram parte da história do Brasil e que poderiam ser considerados heróis da pátria. E Tiradentes foi uma dessas pessoas. Então eles contaram a história dele, trouxeram de volta e o consideraram herói da pátria e não um traidor. E disseram que ele é um mártir, pois morreu pela causa. Então, meus amigos queridos, apesar de todo o barulho no fundo, que eu espero que não tenha atrapalhado vocês e já peço desculpa desde já por isso, eu realmente espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Ele ficou um pouco longo e foi muito difícil de fazer ele, trazer essas pesquisas. Sim, eu sou formada em História. Sim, eu sei bastante coisa sobre a Inconfidência Mineira. Mas eu não sou um robô, gente, então me lembrar de tudo não é necessário. Então eu fiz uma pesquisa e é por isso que de vez em quando eu dou uma olhada pra baixo. Meu roteiro tá bem aqui embaixo. Mas eu gostei muito de contar essa história, a história do meu estado, a história da Inconfidência que deu início a grandes revoltas e deu início ao que nós encontramos hoje, porque Minas é extremamente rica em história, em natureza e tudo mais. Então, pra mim, foi uma grande honra fazer esse vídeo, foi um grande prazer contar essa história pra vocês. E para finalizar esse videozinho, eu venho pedir pra vocês comentarem o que acharam do meu vídeo de hoje, o que vocês estão achando do meu canal. Compartilhem nas suas redes sociais o que vocês estão achando e compartilhem esse vídeo para que mais pessoas possam ver. Falem de mim, eu quero ser falada, eu quero ser ouvida por todos vocês. Quero pedir também para que vocês se inscrevam aqui no meu canal, é esse botãozinho vermelho que fica aqui embaixo. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificação, porque o YouTube, na maioria das vezes, principalmente para canais iniciantes, ele não notifica. Então, se você ativar o sininho, vai ser notificado que saiu um vídeo novo meu. Me sigam nas minhas redes sociais, que é o meu Instagram, @autora.victoria, e o meu Wattpad, Vicky Rafaela, tudo junto. Agradeço novamente por vocês terem me assistido até aqui. Eu fiquei muito feliz, muito grata, foi um prazer. E até o nosso próximo momento histórico. Tchau, tchau, gente. Beijos!